Olá, tudo bom? Meu nome é Magda Baeta, eu sou psicóloga e vamos dar continuidade aos vídeos da série Lapidação do Ser, que vai retratar as emoções básicas para que a gente aprenda a lapidar o nosso ser cada vez mais. Então, vem comigo! Então, gente, as emoções básicas, como eu falei no vídeo anterior, elas são fundamentais para que a gente se aproprie, que a gente reconheça, que a gente dê nome, que a gente aprenda a definir, para poder sustentar todas as nossas expressões emocionais, para que a gente possa entender e compreender as dores emocionais que a gente vive ao longo da nossa vida e fazer com que essa compreensão dessa dor que tem um nome, cada dor tem um nome, a gente possa ter mais qualidade de vida, que é super importante. Então, administrar as emoções, gerenciar as emoções, desenvolver uma habilidade em ter qualidade na inteligência emocional, para mim, nesses anos todos, com a minha experiência, surge desse entendimento, dessa compreensão dessas emoções básicas. Existem autores que trabalham com 8 emoções básicas, esses autores são os neurocientistas. Existem outros autores que trabalham com 5, como aquele filme Divertidamente. Eu gosto muito de trabalhar com as quatro, que é o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Já falei da tristeza e hoje a gente vai falar sobre o medo. Então, muitos de nós compreendemos e entendemos as emoções como algo muito ruim. Às vezes essas emoções são nos ensinadas que são ruins. E como a gente tem o nome delas de emoções básicas, elas são básicas, elas estruturam as nossas atitudes. É uma primeira forma da gente reagir diante da realidade que a gente está interpretando. Então elas não são boas e ruins, elas se tornam boas e se tornam ruins dependendo da maneira que a gente as administra, as organiza, usando, lógico, a nossa razão, o nosso raciocínio. Então, sentir, trazer o raciocínio para compreender, definir e aí aprender maneiras mais adequadas de administrá-las. Isso já dá um equilíbrio, já dá uma qualidade de vida, assim, ímpar. Então, o medo é uma das emoções que mais aflige o ser humano. É uma das emoções que mais impede a gente de conquistar, de realizar coisas na vida. Por quê? Porque o medo paralisa, né? Então, e ele é tão importante porque diante de situações de perigo, a gente tem uma identificação de que, opa, eu estou interpretando, aquilo é um perigo. Então, o meu corpo ele vai produzir substâncias que vai fazer que eu saia correndo, fugindo ou que eu fique paralisada. Nenhuma coisa nem outra é adequada quando se diz respeito a medos que podemos gerenciar. É lógico, se eu estou sabendo que vai acontecer alguma coisa na rua ou está acontecendo, eu vou evitar, porque o medo é importante para que a gente não aprenda a viver a vida de uma maneira destemida, por um lado é interessante em alguns contextos e alguns aspectos, mas por outro vai nos impedir de passar por situações perigosas. Então, é muito complexo, é muito sutil e é importante a gente aprender. Então, existem maneiras adequadas de lidar com essas emoções. Quando que eu sei que eu tô com medo? Quando eu fico, com pensamentos de que alguma coisa vai acontecer, quando eu fico vivendo lá na frente algo que eu desejo muito, mas aí eu fico construindo pensamentos negativos a respeito daquilo, e se, e aí vai dando um nó. E eu deixo de ir em busca daquilo que eu necessito para realizar algo que para mim faz muito sentido e que eu desejo profundamente. Uma coisa importante da gente aprender sobre o medo é qual é o sintoma, qual é a sensação que vem, que traduz ou que faz com que a gente identifique que o medo está ali instalado. Tem algo que está acontecendo, que eu estou interpretando, alguma memória que vem e que eu também estou interpretando essa memória, lembranças, e que me faz me sentir insegura. Toda vez que a insegurança surge, é o medo que desencadeia como emoção básica. Qual é a forma mais adequada da gente lidar com medo quando a gente percebe que a gente está com medo, que a gente está inseguro? A gente tem que pegar o medo e botar no nosso colo, dar os braços para ele e ir. A gente chama, que o contrário do medo, a gente dá o nome de coragem. Então, agir com coragem significa agir com o coração.
Então, quando eu me ouço, quando eu me conecto comigo, percebo que aquilo eu quero muito e o desejo de querer aquilo é tão verdadeiro, é tão honesto comigo mesmo, que só me resta ir, mesmo com medo. Então, enfrentar o medo muitas vezes faz com que a gente pense que a gente tem que lutar, né? Ficar paralisado ou evitar as coisas, né? Porque eu evito porque eu estou insegura, também não é uma das melhores soluções para quando é genuíno aquilo que eu desejo realizar. Então a gente tem que ir com medo mesmo, tem que ir lá experimentar, tem que agir com coragem, agir com o coração. Se eu olho para mim, nas minhas meditações, nas minhas reflexões, nos meus entendimentos, nas minhas compreensões e percebo que aquilo eu quero muito, então eu tenho que fazer. E fazendo é que eu vou perceber, através dos resultados, se aquilo realmente vai me contemplar. E é lógico que a insegurança está ali presente, não tem como. E para que eu desenvolva segurança, eu vejo muitas pessoas querendo desenvolver segurança. Eu não vou fazer isso ainda porque eu preciso me sentir segura. Como que a gente desenvolve segurança? Fazendo. Então eu quero muito realizar um trabalho, eu quero muito falar com alguém, eu quero muito qualquer coisa. Tem que fazer. Começar a fazer mesmo com medo é ir adquirindo através das experiências, né, das situações, dos retornos que a gente vai encontrar, tanto positivos quanto negativos, as melhores formas. E isso vai dando uma segurança maior. Eu vou me sentindo mais segura, quanto mais eu faço, mais expertise eu adquiro e mais segurança eu obtenho e eu instalo dentro de mim. Então não tem que temer, né? O temer ele é importante em algumas situações, em outras a gente tem que ir além. O pânico, por exemplo, é a doença que se instala, uma doença comportamental, que vai se instalando aos poucos. Quando ela se instala, que a gente sabe aqueles sintomas, né, aquelas atitudes pericosas, né, é porque eu tenho medo de ter medo. Então eu vou vivendo uma série de situações que muitas vezes eu não identifico, eu não reconheço que eu estou inseguro, que eu estou com medo. Vou deixando aquilo, não vou elaborando, não vou trazendo para minha consciência, não vou trazendo clareza para mim de que eu estou fazendo isso. E aí uma série de sintomas panicosos podem acontecer. E eles vão se repetindo, vão sendo sucessivos, cada vez mais intensos, até que o pânico se instala. Muitas pessoas têm relatos, é muito comum alguns de vocês que vivem isso, ou que já viveram, ou que conhecem pessoas que estão vivendo, ver um ataque de pânico assim do nada, e fala, do nada começou a dar palpitações, eu comecei a tremer, minha cabeça começou a girar, eu perdi completamente a coerência do viver aqui e agora, parece que tá tudo muito, muito fora do normal, eu não estou em mim, e o entorno ele é muito assustador e ameaçador, e aí eu começo a produzir pensamentos não favoráveis a mim. Porque as memórias que eu vou acionar, que eu vou linkar, são memórias semelhantes. Porque o cérebro faz isso. E aí, se eu não tenho um esforço próprio para poder entender isso, buscar a compreensão disso e ir agir com coragem, eu vou ficar refém dessa emoção. Ficando refém, eu não tenho ação, eu não tenho autonomia. Muitas vezes a gente vai procurar profissionais para poder se medicar e vai delegar a essa medicação. Entendam que eu não estou contra a medicação, muito pelo contrário, pelo amor de Deus. Mas muitas vezes a gente delega para aquela medicação a cura, a melhora. E eu não olho para a consciência que eu preciso trazer para mim, essa compreensão maior que eu preciso adquirir para que eu vá gerenciando minha vida de uma maneira diferente. Eu vou percebendo, abrindo a minha mente para ver possibilidades diferenciadas e experimentar essas possibilidades, até eu adquirir mais confiança e cada vez mais que eu faço eu tenho mais segurança e cada vez mais eu fico com mais expertise, com mais habilidade, com mais competência de fazer. Então, gente, é muito sério, né, o entendimento das emoções básicas. Eu tenho trabalhado com isso há muitos anos no meu consultório, tenho visto e percebido e presenciado assim, melhorias absurdas em relação a essa gerência das emoções. O quanto é importante a gente não só buscar um entendimento, uma compreensão, desenvolver
trazer conhecimento, buscar conhecimento mesmo sobre tudo, conteúdo, e não trazer para nossa sensação, não focar, não ficar cônscio do que eu tô sentindo e poder fazer uma integração do que eu penso, do que eu sinto, para poder agir de uma maneira mais diferenciada. No vídeo anterior, eu dei um exemplo, que eu falei que eu ia usar esse exemplo em todos os outros vídeos, com todas as outras emoções. Eu dei o exemplo de que eu chego em casa, minha mãe está sentada na cadeira, minha mãe tem uma doença, que mais cedo ou mais tarde ela vai vir a falecer, e aí quando eu olho para ela e começo a me sentir sem vontade, né, desanimada, é porque eu estou interpretando aquele cenário como uma perda, então vai vir a tristeza. Quando esse mesmo exemplo eu chego, eu começo a me sentir insegura, né, começa a me dar muitos pensamentos persecutórios, muitos pensamentos negativos, eu começo a ter uma insegurança que eu não sei de onde que vem, é porque eu posso estar interpretando esse cenário da minha mãe como algo que me deixa insegura. Por exemplo, eu moro com ela, ela mora comigo, tanto faz, e parte da renda dela me ajuda é um recurso que me ajuda a gerir a minha vida. Com o falecimento dela, essa parte eu não vou ter mais. Então eu estou aqui fazendo elucubrações, estou pensando, estou articulando o meu pensamento. E aí quando eu percebo que eu não vou mais ter aquele recurso, eu posso me sentir insegura. E aí, como que vai ser, o que vai ser da minha vida? Eu começo a atuar de maneira insegura, só de olhar aquele cenário, o mesmo cenário, dependendo da maneira como eu interpreto, emoções diferenciadas vão surgir. Na tristeza é quando eu interpreto perdas, aí vem a tristeza. Ótimo, vou ter que aprender a me adaptar a uma nova realidade, porque eu perdi, ou vou perder, então uma nova realidade se configura e eu tenho que ir me adaptando. Se eu não aceito essas adaptações, se eu estou na estrutura de ego ali, né, revoltada, não querendo aceitar essas adaptações, eu vou acabar alimentando e confeccionando, colecionando tristezas e acabo entrando em depressão. Eu vou ter vários sintomas depressivos. A mesma coisa acontece com o medo. Se eu olho aquele cenário e me deixa insegura e eu não faço nada em relação àquilo, eu não busco outras alternativas, não vou trabalhar o meu cérebro para ver outras possibilidades, essa insegurança vai tomando conta de mim, e esses sintomas, essas atitudes linkadas com pânico, com medo, com fobias, vão começar a se instalar em mim cada vez mais. Então vocês percebem como é importante a gente ter conhecimento sobre essas emoções básicas e aprender a administrá-las, saber que elas estão, primeiro, eu identifico, eu dou um nome, depois eu vou buscar conhecimento para saber como agir e vou buscar agir. Ter essas atitudes é super importante para eu poder ir me comportando de maneiras diferentes, né? Outro fato que é primordial de entendimento é que muitas pessoas confundem sintomas com a doença. Então, muitas vezes a gente vive experiências que nos faz viver tristezas, viver medos, viver perdas, né? Cada uma dentro do seu grau e da sua intensidade, viver inseguranças. E esses sintomas, eles começam a existir na nossa vida. Bastou um sintoma desse aparecer, eu vou logo procurar um médico para tomar uma medicação. E na verdade a gente está lidando com sintomas e não com a doença, não com o pânico, não com a depressão, mas com sintomas depressivos e sintomas panicosos. E nesse momento, buscar um trabalho de autoconhecimento mais profundo, com profissionais qualificados, é bastante significativo, é primordial para que a cura comece a aparecer, porque a cura está dentro da gente. A cura está aqui dentro. O meu comportamento, a minha atitude é reflexo do meu interior. Então, como é importante a gente cuidar da gente, a gente se entender, a gente compreender como os nossos processos mentais funcionam, porque é a partir do que eu processo mentalmente, do que eu sinto, que eu vou perceber no meu comportamento, nas minhas atitudes, nas minhas ações. Então, eu vejo muita gente, às vezes, até se medicando de maneira inapropriada, de maneira exagerada, podendo procurar, concomitante à medicação, é óbvio, um trabalho terapêutico, um trabalho com psicólogo, um trabalho com terapeutas sérios, de qualidade, para que eu vá voltando para a percepção de mim, para me compreender, para me entender e começar a vislumbrar possibilidades
muito significativas e interessantes, e eu vou começar a desenvolver uma vida, um comportamento, uma qualidade de vida bem maior. Então, gente, fica aí o recado dessas emoções. Depois eu vou fazer outros vídeos falando das outras duas e vou fazer outros vídeos mais. Então eu espero que vocês tenham apreciado, tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários, não deixem de dar o seu like, não deixem de assinar o canal. E depois vocês quiserem também me conhecer um pouco mais, tem aí o endereço do meu site, lá nos comentários. E muito obrigada e muita gratidão. Até logo!